Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio do Coração em Reforma, o seu podcast espírita para poder falar de muito mais do que apenas o lado espiritual, mas também o lado material, o lado sentimental e todas as maneiras que a gente pode trazer para poder falar da nossa doutrina de uma maneira bem bacana, bem tranquila, mas também bem leve, né, Lua? Como é que você tá? Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como vai? Eu estou ótimo. É sempre um prazer estar aqui à sua presença e na presença de convidados que nos engrandecem, nos enriquecem espiritualmente. E hoje, mais uma vez, nós temos um convidado aqui que está nos revisitando, matando a saudade. Você se lembra da última vez que ele veio aqui, Guigo? Eu lembro. O episódio rendeu muitos comentários, a gente viu que bombou nas redes sociais e por isso a gente tá feliz em trazer novamente aqui o Thiago, que tem uma ficha muito bacana que, se você quiser falar um pouquinho sobre ele pra galera que não conhece o trabalho dele. Ah, perfeito. O Thiago, ele falou que da última vez que ele veio, eu falei muito sobre ele, então eu dei uma reduzida, assim, só pra ficar mais tranquilo. Boa. Thiago Brito é médium, se dedica à divulgação da doutrina espírita por meio de livros, palestras, instituições espíritas, trabalha com humor, hoje é diretor de conteúdo do canal Amigos da Luz e autor do livro Família, Difícil, Parente, Problema, que inclusive nós falamos no nosso último programa e sorteamos para o público. Seja muito bem-vindo, Thiago. Poxa, gente, é uma alegria estar aqui na presença desses dois... Gente, são os fofos, não são maravilhosos? Eles são uma graça na frente das câmeras e atrás das câmeras. Eles são maravilhindos, trabalhadores do Cristo. Um prazer estar aqui com vocês, vamos trabalhar. Vamos falar que o tema hoje é bom, né? É isso. Essa família é muito unida e também muito ouriçada, não é verdade? A gente sabe que o tema família, ele traz um pouco de polêmica, todo mundo tem alguma questão ali pra poder falar, mas acho que é justamente por isso que a gente tá trazendo isso. A família, ele tem um papel muito importante pra nossa jornada, pra nossa missão aqui na Terra. Você sabe muito bem disso, né, Thiago? Você escreveu esse livro lindo, maravilhoso sobre justamente esse tema. Eu queria que você abordasse inicialmente como que veio a inspiração pra esse livro, como que você falou, pô, eu preciso falar disso, ou falaram pra você que você precisava falar disso. Então, o fato de eu ser um familiar exemplar me deu todo o cabedal para... Mentira. Primeiro, começar desmentindo o Guigo, eu não escrevi esse livro, eu fui apenas utilizado pelo espírito Júlio. Não é maio, não é junho, é Júlio. Júlio trouxe pra gente essas reflexões muito profundas. E o legal é que em algum momento o Júlio fala assim... já fui pai ausente, já fui mãe relapsa, já fui filho ingrato. E toda essa caminhada me leva até aqui. Hoje ele é um espírito evoluído, um espírito que trabalha com essa pedagogia familiar, ajudando esses planejamentos familiares, esses reencontros. E ele traz essas reflexões. Nós três aqui no estúdio, você aí assistindo a gente, essas nossas imperfeições... a beleza desses reencontros, a necessidade desses reencontros, por que eles acontecem. E no final desse episódio, eu vou entregar um desafio para quem tá assistindo a gente. Olha só. Totalmente dinâmico, gostei de ver. A gente vai falar daqui a pouco do livro. Eu queria também que o Luan abordasse essa questão da família. Luan, é um tema leve? Família é uma coisa tranquila para você? Como que você vê esse assunto? Não, família é um tema levíssimo, assim, a gente nunca tem nenhum tipo de problema dentro do Centro Espírita com esse tema. É sempre um assunto, assim, harmonioso, que nos inspira, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, gente, família é um assunto, pra mim, sagrado, assim. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é onde tudo começa e boa parte do nosso período aqui na Terra a gente passa em conexão com a nossa família, com os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais. É a partir dessas relações que nós muitas vezes corrigimos algumas caminhadas equivocadas que a gente tem, ou às vezes a gente se perde porque a gente não consegue cultivar boas relações e relações saudáveis dentro da família. E é um assunto que pega para muita gente, né? Eu me lembro de muitas vezes dentro do Centro Espírita eu receber pessoas que o relato de dor ou às vezes de alegria, tem relação com o que a pessoa passa dentro de casa, com o que ela tá vivenciando ali com a família, com o familiar, muitas vezes com o cônjuge, né, por conta do casamento, da união.
E nem sempre a gente tem esse espaço de poder conversar e de refletir como a gente consegue melhorar esse ambiente familiar, como que a doutrina nos auxilia a melhorar esse ambiente familiar. E eu acho que a gente veio aqui falar um pouquinho sobre isso hoje. Totalmente. Eu acho que é legal a gente começar falando de uma questão que é fundamental para a doutrina espírita, né? Se você tá numa casa, tá com uma família, a culpa é sua, né? Olha. Ou porque você escolheu, ou porque você precisava estar junto com aquelas pessoas. Como que você vê essa questão, Thiago? Cara, eu tava viajando porque, assim, esse livro é meio novo pra mim também, né? Inclusive eu preciso ler, preciso relembrar, porque psicografei, mas eu preciso estudar o livro. Mas enquanto vocês falam, eu vou trazer um convite aqui desse livro. Eu folheei aqui, eu vim aqui no início, e ele começa, olha que bonitinho. Ele começa assim, ó. Tem quase nada escrito aqui, ó. Bem pouquinho. É só um trechinho. Eu vou ler aqui pra você, ó. Caridade prática. Caridade do coração. Caridade para com o próximo, como para si mesmo. Do Fertré, bispo de Nevers, Bordeaux. Então, isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 18. Eu vou trazer de novo. Vamos falar de família. Eu vou jogar para vocês, hein? Pode ser? Pode ser. Caridade prática. Caridade do coração. Caridade para com o próximo, como para si mesmo. O que tem de família aqui? Tudo. Eu acho que a família é justamente o primeiro laboratório da vida que a gente tem, né? É o local em que a gente precisa, dentro de casa, cultivar o perdão, o amor, a aceitação, todas essas questões que vão preparar a gente para poder cumprir o nosso propósito aqui na Terra, né? Quando a gente fala desse jeito, é legal pensar, a gente sabe que cada pessoa tem a sua própria história com a sua família e tudo mais, mas que, independente de qual é a casa que você tá morando, você deve ter alguma coisa que tá fazendo você evoluir ali, né? Alguma questão dessa vida ou de outra que você precisa crescer, e você vai conseguir isso junto da sua família. Então esse é o primeiro ponto, né? Compreender essa questão para você se tornar uma pessoa melhor para a vida, né? Para fora da sua casa. O primeiro passo é você fazer isso junto com as pessoas que estão mais próximas de você, né? Seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Ó, Guigo, então eu vou jogar uma bola agora pra Luan. Ufa. Luan, Azedou pro meu lado. olha só, tem outra anotaçãozinha pequena aqui, ó, no Minha início. anotação é 4 vezes maior que a do Guigo. Por isso que eu fiz o ufa. Se famílias não são como nos... Olha como é que é uma linguagem super simplificada do livro. Se famílias não são como nos comerciais de margarina, a sua programação reencarnatória também não tem essa leveza. Nas relações familiares, temos conflitos de gerações e as divergências individuais que trazem obstáculos nas relações. Qual seria o propósito de Deus com os incômodos e dores dos desafios familiares? E aí? E aí, gente? E aí? Ainda bem que eu fui Faz responder essa a primeira. defesa, Luan. Em minha defesa, eu costumava dizer para os meus alunos que família é o lugar onde as máscaras caem. Uau! Olha só. Nossa, cara! De onde você tirou isso? Forte, né? Nossa! Porque, assim, é muito comum, às vezes, no nosso trabalho, na faculdade ou em outras relações, a gente tem uma persona, a gente se apresenta de uma outra forma, mas dentro de casa, 24 horas por dia, dividindo o mesmo teto, comendo na mesma mesa, a gente acaba sendo quem a gente é de verdade. Uau! E a gente mostra se a gente é paciente ou não, se a gente sabe perdoar ou não, se a gente sabe lidar com diferenças ou não. Enfim, se a gente consegue conviver com pessoas que são diferentes de uma forma harmônica. E eu acho que essa passagem que você fala, de que é um convite de Deus para nós também nos revermos, nos revisitarmos e de nós auxiliarmos o outro, porque é um lugar onde a gente precisa colocar a reforma íntima em prática. A gente fala tanto de coração e reforma, a gente fala tanto de vários temas do espiritismo e da doutrina espírita, mas quando a gente precisa falar de prática, né, de vivência, ali dentro de casa é um lugar onde a gente precisa colocar intensidade, porque senão não acontece. E muitas vezes as pessoas que convivem com a gente vão saber falar melhor de nós do que nós mesmos, né? Vão saber dizer se a gente às vezes não tem paciência para lidar com alguma questão, ou se a gente às vezes é muito perfeccionista, ou se a gente não está se esforçando, né? Às vezes na nossa cabeça tá tudo certo, tá tudo lindo, mas é por meio do outro
e dessa conversa, desse diálogo, que às vezes a gente se percebe e a gente se conhece melhor. Cara, eu tô viajando aqui. Como é que é? É no lar, é na família que as máscaras caem. Exato. Porque da porta pra fora, a gente tem de ser simpático, a gente tem dificuldade de ser carinhoso, atencioso. E sabe qual a conclusão que eu, Thiago, cheguei? É mais fácil você ser paciente, atencioso e carinhoso com aquelas pessoas da rua ou do centro espírita, porque... não, do centro espírita nem tanto. Porque você, às vezes, não tem compromissos diretos com essas pessoas. Você não tem questões, problemas a resolver com essas pessoas. É mais difícil você vivenciar essa caridade, esse amor dentro do lar, porque são pessoas que têm desafios pretéritos aí contigo. Sentiu porque eu falei pretérito. Então, é interessante a gente ter esse tato, sabe? É muito mais fácil ser amoroso com quem nunca teve problema com você. O seu inconsciente, seu subconsciente, seja lá o nome que você quer dar, tá armazenado lá, que tem uma antipatia entre os espíritos. Tem uma treta lá que você não lembra, né? Então, a gente vai ter esse bloqueio. E os opostos se atraem. Cuidado. Os opostos se atraem. Se a gente precisa aprender a se amar, às vezes você vai pegar opostos e vai colocar junto ali para aprender a amar. E olha aí, a treta tá formada. Vocês têm uma vivência acadêmica, estudiosos, meninos estudiosos, é isso? Veja bem, acadêmico, né? Pouquinho. Então vamos lá. Vamos falar de escola. Mas eu quero que vocês sejam sinceros. Se na escola falasse assim, olha, não tem mais prova. Convive com a gente aí esses anos, no final você pega seu diploma, mas não tem mais prova, não tem avaliação. Só você frequentar aqui direitinho que tá tudo certo. O que importa é você prestar atenção na aula, não precisa fazer prova. Quem ia prestar atenção na aula? Pois é. Quem tivesse um nível de maturidade muito grande, que não é meu caso, eu ia pra escola pra comer, pra brincar, pra correr, né? Mas por que eu prestava atenção na aula? Porque tinha As provas. as provas. Se não tivesse as provas, o Thiago ia evoluir? O Thiago ia aprender? Não ia. Aí eu te falo, se eu te coloco numa família perfeita, ninguém tem problema, ninguém tem dificuldade, ninguém é chato, ninguém é autoritário, ninguém é preconceituoso, ninguém é agressivo. O que a gente ia melhorar se fosse todo mundo perfeito? Quais seriam os convites, as provas espirituais para a gente desenvolver o nosso sentimento, o nosso coração, para a gente colocar o coração em... tá aqui. Gente, pelo amor de Deus. Cadu, olha isso aqui, Cadu. Presta atenção. Família é coração em reforma. Família é coração em reforma. Essas dificuldades dentro do lar é para nossa reforma, bebê. É para você aprender a amar o diferente, o inconveniente, o chato. É para isso que a gente tá ali no meio embaixo do mesmo telhado. Muito bom. Você falou um pouquinho, e agora entrando um pouquinho mais na visão espiritual, que a gente vai chegar na parte da boa convivência, né, que é importante. Mas eu acho que antes da gente chegar lá, vamos dar uns passos para trás e falar um pouquinho sobre o lado espiritual da coisa. Porque a gente tá falando aqui que família é um tema sensível, é difícil, ao mesmo tempo é muito bom, né? Porque a gente se diverte muito com a nossa família, a gente se alegra muito. E você usou uma fala que eu achei muito boa. Você disse assim, porque muitas vezes nós temos com aquelas pessoas com quem nós convivemos relações pretéritas. Para quem não sabe, pretéritas é passadas. Então, significa que a gente talvez conheça aquelas pessoas já de outras existências. De outros carnavais. De outros carnavais, exato, muito bom. Eu queria que você tentasse explicar, pode ser de uma forma bem, bem simples, assim, qual que é a visão que a doutrina espírita tem sobre esse núcleo familiar? Por que ele é formado? Quais são os cuidados que a espiritualidade nos oferece enquanto nós estamos aqui encarnados com a nossa família? E se a gente... O Guigo fez uma brincadeira, né? Mas acho que agora a gente também pode entrar um pouquinho mais a fundo. A gente sempre escolhe a nossa família, a gente sempre tá ali porque a gente falou, nós queremos estar ali com aquelas pessoas, ou às vezes pode acontecer da gente chegar lá de uma outra forma. O que a gente precisa aprender é que espírita não tem que ter resposta para tudo. As pessoas querem dar opiniões, afirmações. Tiago, você que é espírita, me diz aqui. Não existe regra absoluta para tudo.
Cada caso é um Caso. caso. Nem todos têm condição, maturidade, lucidez para planejar toda a sua encarnação. Tiago, como é que você quer a sua encarnação? O que é o melhor para você? Eu quero um salário de R$150 mil. Eu quero uma família perfeita. Entendeu? Não tem condição. Não é como a gente quer, mas é como Deus sabe que a gente precisa. E aí, nesse planejamento encarnatório, amigos vão nos auxiliar, porque imagina cada um planejando totalmente livremente sua encarnação. Ia ser uma beleza. Então, irmãos mais experientes vão nos orientando, a gente tem um momento de preparo, de estudo, para entender as nossas reais necessidades espirituais para essa encarnação. Esse núcleo familiar, ele vai ser formado para te acolher, para te receber. E, vamos lá, se você precisar receber um espírito difícil numa família, você tem que ter pais preparados para receber esse espírito. E aí tem aquele pai que não entende. Nossa, esse meu filho é tão complicado e me dá tanta dor de cabeça. Ô, queridão, a sua missão, sua tarefa é acolher esse irmão. É dar esse suporte, é suportar. Dar suporte é suportar. E aí, Jesus vai falar do tal do amor incondicional. Não. Eu gosto dessa coisa de eu completar, sabe? Então, o amor incondicional, mas a gente quer impor condições para amar. Imagine, eu sou pior do que o advogado, é o advogado. Conhece advogado ou não? Advogado só de palavra. Pois é. Lá no Rio de Janeiro, às vezes o pessoal fala, não, porque o advogado... Então, você é advogado. E aí o seu pai era advogado. E agora você vai para a terceira geração de advogados. Aí o seu filho fala, não quero ser advogado, eu vou ser artista. Acabou. Aquele pai vai ficar frustrado, meu filho, mas eu montei um escritório e tem que ser, eu quero que seja. O filho, não quero. Aquela individualidade... Aquele ser, aquele espírito, ele é diferente de você. E aí vem um convite, vem um primeiro convite. Amar na diferença. Vem um convite, porque o amor ele pode ter várias facetas. O amor pode se chamar respeito. Respeita esse irmão. Respeita a visão de mundo desse irmão. Respeita o gosto desse irmão. Vou apoiar. Você quer ser o quê, meu filho? Vamos lá, que eu vou contigo. Quer ser ator? Vamos lá ver aula de teatro. Cara, vamos lá que eu tô contigo pro que daí vier. Mas não. Aí vem a luta e a doutrina dos espíritos vai dizer que quais são as duas principais chagas da humanidade? É o egoísmo e... Orgulho. Começou a luta. Gente, eu falei advogado, podia ser médico, podia ser pintor, podia ser cantor, podia ser qualquer jogador de futebol. Mas aí vem o orgulho desse... Já que eu tô dando exemplo do advogado, vem o orgulho desse advogado. Vem o egoísmo desse advogado. E às vezes, vamos ter relações familiares, atenção, amigos de saúde mental, psicólogos, tratando essas demandas, o quê? É o filho preocupado de frustrar o pai, é o filho oprimido, é o filho infeliz, é o pai opressor, autoritário. Então, vai muito além, sabe? As coisas se misturam. É o respeito que a gente precisa ter ao outro ser humano. Então, não tem regra. Né? E aí, como é esse planejamento? Às vezes o filho vem para ensinar os pais. Às vezes os pais vêm para ensinar os filhos. Às vezes esse filho vem para acolher esses pais. Às vezes os pais vêm para receber e acolher esse filho. Então, nessa engrenagem das encarnações, nessa ciranda, né, de amor, o encaixe é perfeito. A gente não percebe, a gente acha que tudo é problema. Não é problema. São encaixes perfeitos que precisam desse nosso olhar espiritual. Muito legal. Eu acho que é interessante a gente pensar que a gente tá ali com pessoas que normalmente a gente conhece, né? Pode acontecer da gente estar com espíritos que talvez a gente não tenha tanta identidade? Pode acontecer. Mas normalmente é com quem a gente conhece. E são espíritos que, em alguma medida, a gente já teve algum tipo de relação. Então, esse exemplo que você acabou de dar, né? Vou trabalhar aqui, no ao vivo, hein? Às vezes essa questão do pai querer controlar o filho também é porque em outra encarnação
ele não soube confiar nessa pessoa. Então agora ele tá tendo dificuldade de confiar no filho, porque ele já se sentiu traído, ele já sentiu que ele não podia confiar, etc. Às vezes o pai o filho tem essa sensação de, poxa, eu quero a minha independência, não quero seguir o caminho do pai. Também por questões que foram, assim, que não vem ao caso, né? Mas houve uma vivência anterior. Então, eu acho que muitas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos atuais, eles vêm um pouco, assim, influenciados por aquilo que nós vivemos. E isso, eu acho que, quando a gente entende isso, eu acho que a gente chega em duas conclusões. Primeiro a doutrina espírita nos ensina que a gente não se lembra das recordações anteriores. E isso é feito de forma proposital, porque isso é um convite para nós revisitarmos as nossas relações e aprendermos a amar quem a gente não amou. Então, se a gente lembrasse de todos os problemas que a gente já viveu, a gente ia chegar aqui na Terra e a gente não ia conseguir reconstruir essas relações. Amar as pessoas com quem nós convivemos, com quem nós dividimos a casa. E o segundo é um convite para nós mesmos. Porque se a gente sabe que a gente não está ali por coincidência, que nós já tivemos convivências e nós dividimos o lar com as pessoas, e aí a gente olha e fala assim, meu Deus, eu tô perdendo a paciência. Fala assim, eu estou aqui também para poder ressignificar isso. Então é um convite para nós podermos olhar para dentro, para o nosso autoconhecimento, para nossa autorreforma. E também eu acho que é interessante a gente pensar que, nisso que você falou, de que às vezes os filhos vêm para ajudar os pais vêm para ajudar os filhos, e nem sempre é uma relação de mão única, né? Porque, salvo engano, eu me recordo que o Livro dos Espíritos ele tem algumas perguntas falando sobre a infância. E os Espíritos nos ensinam que quando nós encarnamos na Terra, os pais eles têm uma missão muito valorosa nas primeiras fases da vida, porque o espírito ele tá muito inocente. Ele ainda não conseguiu manifestar todas as tendências e as características que o espírito maduro ele já tem e que ele só vai se manifestar da adolescência para frente. Então, quando ele tá como criança, ele tá ali simples, né? Ele consegue receber influências, ele observa muitos exemplos que ele tem dentro de casa, do pai, da mãe, do irmão. Então é um período que os próprios espíritos falam assim, é um período muito importante para ajudar a moldar o espírito. Porque por mais que ele tenha vivências, ele está mais suscetível de receber influências e de ser impulsionado no caminho correto, né? E aí eu queria trazer um pouquinho disso, assim, no seu livro, no Família Difícil, Parente Problema, você até falou da abordagem pedagógica. Você fala um pouquinho disso, da questão da criança, Falo. dessa primeira fase da vida. Como que serve essa orientação para os pais? O que eu gosto desse livro é que ele tem uma multiplicidade de olhares. Ele se olha como responsável, ele se olha como uma criança. Se você reparar por essa capa, deixa eu mostrar para vocês. São diferentes silhuetas, sabe? Então aqui tem silhueta de homem, de mulher, de idoso, de criança, sabe? Então todos se colocam aqui nesse olhar. E o que ele vai mostrar pra gente o Livro dos Espíritos fala da missão dos pais. E a missão dos pais é educar esses espíritos. E que se ele não tiver conseguido educar esse espírito, ele faliu nessa missão. O Livro dos Espíritos fala sobre falir na missão, sobre essa falência. Isso até me facilita o trabalho como pai. Eu sou pai do LG, que tem 17 anos, né? Acabou de fazer 17 anos. O Luiz Gustavo, que é uma luz na minha vida. Amo demais esse moleque. Um grande espírito que me deu a honra de ser meu filho. Até complicou agora. E isso facilita, às vezes, na hora de dar uma bronca, na hora de dar um puxão de orelha, ele fala assim, filho, você sabe que a missão do pai não, eu sei, pai, eu sei, você tá certo. Então, ontem mesmo no carro, a gente tava, né? Ele falou, não, porque aí meu pai, ele quer falar que tem que me orientar, mas eu já falei isso, eu não lembro qual foi a colocação. Eu falei, então, mas o pai vai falar de novo. O pai vai repetir de novo. Por quê? Qual é a missão do pai? Ele, não, tá certo, filho. Tá certo, pai. A sua missão é me educar. Então, é sobre isso, né? É sobre isso e tá tudo bem, né? Então, isso me facilita muito. A missão do pai é falir. Só que aí, o evangelho tem outro convite.
Vai no Evangelho segundo o Espiritismo e ele vai dizer o seguinte sobre filhos ingratos, a ingratidão do filho com os pais e sobre pais que não honraram seu papel. Ele vai convidar esses filhos a reconhecer o seguinte: meu pai não deu conta, minha mãe não deu conta. E você sabe que nos últimos anos, quando chega Dia dos Pais, Dia das Mães, às vezes, assim, o clichê são postagens, né? O amor de mãe, o amor do pai, gratidão à mãe, gratidão ao pai, né? E eu gosto de propor uma outra reflexão. O seu pai que te decepcionou e te abandonou. A sua mãe que foi ingrata, autoritária ou ausente. E aí, o que você tem para ofertar para esses espíritos que não deram conta da missão? Você vai ofertar o rancor, o ódio num ciclo interminável? Ou está na hora de você ofertar uma grandeza de coração e trazer o perdão para essa caminhada? Então esse livro, ele tem convites assim, reflexões. Eu posso até pontuar, não sei se pode tirar cola, não. Eu vou falar só alguns títulos de capítulos, tá? Uhum. Por exemplo, Quando os Opostos se Atraem. Vai falar sobre genética. E legal que ele traz uma visão científica. Bom, e se a gente está falando de espírito, genética serve para corpo físico. Ele vai falar de reencontros nem sempre prazerosos. No Livro dos Espíritos vai falar sobre espíritos simpáticos e antipáticos entre si, sobre você reconhecer a afinidade ou reconhecer oh meu Deus, o contrário de atração qual é? Retração. Repulsão. Pois é. Vai falar sobre mediunidade no lar. Gente, às vezes você traz... Brincar aqui com você. Às vezes você traz o capiroto para dentro de casa, né? Quando você atrai irmãos infelizes para dentro do lar, quando a gente espalha açúcar, vai atrair formiga, vai atrair barata, não é? Quando a gente baixa a nossa vibração, a gente está convidando esses irmãos infelizes, né? É muito legal. Fala aqui sobre choque de gerações, essa compreensão, né? Que tem que partir de ambos os lados. Vai falar sobre chatice nos cuidados. Já teve alguém na sua família que é chato? Guigo, vambora, tem que estudar. Lu, e aí, já fez a tarefa de casa? Já se alimentou direitinho? Tá frio, bota o agasalho. Já teve essa coisa, né? Então, enfim, eu não vou dar todo o spoiler, mas traumas. Vou levantar esse bola pra vocês. Traumas. Carregar traumas ou causar traumas? Existem isso? O que são traumas? São feridas na alma. E a gente se fere sem querer, sem perceber, ou querendo, ou percebendo. Então, eu acho que é um livro que vem para trazer cura dessas relações, sabe? Eu acho que é um livro que vem para recuperar lares, ou é um livro que vem para trazer conciliação. É um livro que vai te ajudar a dar um primeiro passo que de repente você tá... Recadinho espiritual. Tem gente assistindo a gente que tá precisando dar um primeiro passo aí em direção ao amor e tá adiando. Pode ser tarde. É muito triste quando eu vejo sepultamento e velório. Tem um mais desesperado. Tem um que se atira em cima do cara. Eu vou junto! Não tem? Tem. Eu ia fazer uma piada agora, mas não vou fazer. Tem um povo mais chique que também tem, mas eles conseguem conter o arrependimento. A gente que é do povo, a gente quer se jogar em cima do caixão. Geralmente isso se trata de um remorso muito grave. Da dor de um tempo que não volta mais. Então, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Esse livro vem para trazer cura. De forma leve, muito gostosinha, de forma, né? Às vezes até bem-humorada, mas traz reflexões profundas nessas relações, cara. Tem espírita exemplar da casa espírita, não perde um passo, não perde uma palestra, ajuda a encher o copinho, sei lá, cara. Não falta uma reunião, mas tá faltando dentro de casa. E aí vai desencarnar mal. Uhum. Porque quando você desencarna, você encontra um tribunal. Que é o juízo...
final. Não, calma, lógico que não. Não é o juízo final, é o tribunal da sua consciência. Você vai se julgar. Você vai se cobrar, né? E nós somos implacáveis, porque a gente sabe cobrar os outros, a gente vai saber se cobrar direitinho. Então é melhor resolver agora enquanto tá a caminho. Eu queria pegar esse gancho, falar de um tema que você já estava falando por ele por cima, né? Que é o perdão. Acho que é uma questão importante dentro das casas, né? Dentro das famílias. Eu acho que tem muita gente que tá escutando a gente agora e sente que precisa dar esse passo. Escutou o que você falou, tocou o coração, mas não sabe por onde começar. Qual que é o caminho pro perdão? Só pergunta fácil, hein? Bem tranquilo e leve. Amigos. O Cadu é terrível, ele já veio logo na câmera. Ele já entendeu que tem o recado. Amigos, às vezes você não se acha pronto para esse perdão, né? Você acha que é inaceitável, você acha que é demais para você nesse momento. Vamos começar devagarzinho? Começa orando por esse irmão que você tem dificuldade, por esse parente que você tem dificuldade. Começa orando em silêncio. Primeiro, perdoa a distância. Coloca o nome dele no livro de orações. Ele te traumatizou, ele te magoou, ele te machucou, ele errou com você. Ele foi ausente, ou ele foi autoritário, ele foi egoísta. Ele te decepcionou, ele te frustrou, te magoou. Comece a trabalhar esse perdão dentro de você. Você não precisa ir lá, encher de beijo, pegar no colo, voltei. Não, calma. Perdoa primeiro a distância. Dá esse primeiro passo, ora por ele. Agora eu queria te pedir uma coisa. Nós, espíritos atrasados, você que é atrasado assim como eu, se bem que tem gente assistindo que diz, não, eu não sou atrasado não. Fala por você. Mas nós que somos aqui espíritos de terceira ordem, atrapalha muito quando você fica remoendo as coisas. Você fica revivendo as coisas. Por exemplo, Guigo é meu irmão e vacilou comigo. Aí eu chego pra Luan e falo, pois é, Luan, Guigo, você não sabe o que ele já me fez nessa vida. Ou seja, ele já te magoou lá e agora você vai remoer, você vai reviver. Você fica repetindo isso. Pois é, Luan, o Guigo foi um péssimo irmão. Ele fez isso, aí você fica revivendo aquilo. Daqui a pouco você vai falar com o José, com o Joaquim, com o Francisco, e você tá mergulhado nesse poço de rancor e ódio. Isso vai atrasar mais ainda o início desse perdão. Ora pelo Guigo. Senhor Jesus, Guigo é um vacilão. Toca o coração dele, que enche meu coração de perdão, sabe? Você não querer revidar, não querer odiar, já é um tipo de perdão. Então que a gente possa ir... A gente vai falar do início, sabe? Tudo tem um início. Então começa devagarzinho, com essas pequenas ações, com essa oração. Inclui essa pessoa difícil, inclui ela na sua oração. Já é um bom começo. Muito bom. Também tem um relato, assim, na minha família, quando eu era mais novo, a gente não tinha... Até hoje a gente não tem muito o hábito de pedir perdão. Falar verbalmente, me desculpa, eu errei, falhei, etc. E quando eu era mais novo, eu achava isso um absurdo. Eu falava, não, que absurdo, as pessoas erram e não falam desculpa, né? E na minha cabeça eu não aceitava, assim, né? Aí anos se passaram, eu cresci, amadureci, né? E aí eu também comecei a entender, e eu acho que entra um pouco na fala do Thiago, que nem todo pedido de desculpas é verbal. Nossa, que legal. E aí, assim, eu concordo em gênero, número e grau. O primeiro passo é o pensamento. A gente precisa começar a vibrar, orar, torcer pelo outro, ressignificar o que a gente tem dentro de nós. Só que às vezes a conversa... Tem um amigo meu, Roberto Nunes Filho, um abraço. Ele me falou a seguinte frase: às vezes o diálogo é o ato mais simples e o mais difícil de ser feito. Porque conversar é muito complicado, né? Às vezes você tá ali numa relação familiar, a outra pessoa te chateou, você chateou outra pessoa, e aí você fica aquilo, nossa, como é que eu vou conversar com ela? Como eu vou resolver essa situação, né? Vão faltar as palavras, preciso enfrentar essa situação, ele tá carregando aquilo, eu tô carregando isso. Pois é, então, eu acho que às vezes você pode começar a pedir perdão pelas pequenas coisas.
Um bom dia, uma boa noite, fazer uma coisa dentro de casa que você sabe que é valoroso para quem está recebendo. E não é... Tem gente que faz dessa forma para manipular o outro. E não é nesse sentido. Você está fazendo intencionalmente para começar a curar uma ferida. Porque o seu pedido de desculpas, ele está começando dessa forma. E conforme as coisas elas vão amenizando e vão tranquilizando, e vocês vão se dando melhor, vocês também vão se permitindo e se dando espaço para criar esse momento da conversa. Por que eu digo isso? Porque às vezes você está dentro de uma casa e você está do lado de um espírito que você se machuca tanto, mas você traz essa ferida de outras vidas, como a gente já falou. Então esse momento da conversa, ele não vai ressignificar só aquele momento, às vezes vai se ressignificar uma relação espiritual. E para chegar naquilo, você precisa passar por muitas coisas, né? Você tá na família para conseguir cumprir essa missão. Então, eu complemento essa resposta dizendo assim, às vezes a gente pode começar esses pedidos de desculpas com as pequenas coisas, né? Com os cumprimentos, com o respeito, com as tarefas dentro de casa, com conversas que às vezes vão circular o problema até chegar o problema, mas a gente vai começar falando de outros assuntos primeiro, né? Acho que tudo isso é importante também. Caramba, às vezes o olhar, o cumprimento, o abraço, a aproximação já é uma forma de estar perdoando. A gente às vezes quer ser orgulhoso, vai ter que pedir perdão, a gente quer exigir uma desculpa, um perdão, isso é uma vaidade nossa, né? Não, ele vai ter que vir aqui na frente de todo mundo, vai pedir perdão, vou falar para... Não, pois é, fulano teve aqui, me pediu perdão. E às vezes não. O fato de você se aproximar já é uma forma de você reconhecer que, né, você quer melhorar algo, né? Seria caridoso de nossa parte. E a gente fala de caridade, e aí o pessoal ainda tem gente achando que caridade é doar o agasalho e o quilo de alimento, né? Mas a caridade espiritual, a caridade moral é a mais difícil de ser praticada, e é ela que a gente tem que buscar. Eu acho que é caridoso com o outro e com a gente, porque nem sempre a gente está preparado para perdoar, né? Que nem você falou. Às vezes a gente precisa passar um longo período de tempo, né? Ressignificando esse sentimento. E enquanto esse momento não chega, vai fazendo o que dá, né? Se for orar, ore. Se for fazendo esses pequenos gestos, que sejam esses pequenos gestos. Mas peraí, Guilherme, me conta aqui uma coisa, Guilherme. Claro. Você já teve ranço de algum parente seu? Já. Já. Quando a gente tem esse rancinho, o que a gente vai atrair de companhia espiritual para dentro do nosso lar? Todos somos médiums? O que você pode me contar sobre isso, Guigo? O problema de você carregar contigo qualquer sentimento negativo é que você vai atrair espíritos que também estão nessa mesma vibração, né? E se é um sentimento negativo, você vai, como você disse, ficar nesse ciclo, vai ficar voltando, remoendo, revivendo aquilo, em vez de você se libertar, né? Um grande amigo meu uma vez falou sobre essa questão do perdão, que ele é algo que liberta tanto a pessoa que está sendo perdoada, mas quem está perdoando também, né? Porque senão você fica vivendo aquela mesma situação várias vezes, né? Quase um dia da marmota. Olha. Ali, né? Legal, vira um looping. Um looping de vibrações ruins. E olha que interessante. O espiritismo não vem de mágica. Então, não vai lá tomar um passe que resolve. Não vai resolver, cara. Você tá agarrado nesse cacto, o espinho vai continuar entrando. Você tá, né, revivendo, você tá chamando uma... deixa eu ver aqui. Um metrô lotado de irmãos infelizes para dentro do seu lar, do seu quarto, da sua casa mental. Então, não adianta tomar o passe, beber aguinha fluidificada, que agora eu tô, né? Botar a camisa branca, né? Não adianta. Então, essa mudança tem que ser de dentro para fora, né? O coração em reforma. Porque a gente reforma, a gente bota um botox, a gente bota um cabelo, a gente, né? Mas tem que reformar aqui dentro, né, cara? É isso. E você eu achei legal isso que você falou das energias, né? Nós somos médiums dentro de casa, porque isso também é um convite pra gente olhar, assim, as nossas posturas dentro de casa. Porque a partir do momento que a gente consegue, que a gente entende que tudo que a gente faz, a gente tá dividindo um lar, e os espíritos que eu chamo também vão, né? Tá na mesma casa que uma outra pessoa, que os espíritos que o outro chama vão estar na mesma casa que eu moro, né? A gente tá ali
dividindo um ambiente espiritual, né? E aí eu queria refletir aqui junto com vocês, assim, de que forma a gente pode ajudar a contribuir esse ambiente espiritual dentro da casa, sabe? Quais são as pequenas e as grandes ações que a gente pode adotar para que a gente tenha um lar espiritualmente harmonizado, para que a nossa família se beneficie disso, todo mundo se beneficie. Eu posso passar uma simpatia para harmonizar o lar? Claro. Posso passar? Anota aí, pessoal. Simpatia para harmonizar o lar. Você gosta de uma palhaçada. Cara, você pode pegar copo, água, pode pegar o que você quiser, cara. Não tem fórmula mágica. Você quer facilidade, você quer um negócio de um objeto pra botar lá, um amuleto da sorte sagrado. Não tem objeto, cara. A escolha é sua. Quem decide as companhias espirituais do seu lar é você. Problemas vão aparecer. Ah, isso aqui me chateou. Você vai deixar chatear grandão ou vai deixar chatear só um pouquinho e você vai relevar, né? Então, eu brinco até no show de stand-up comedy, né? A gente faz show de humor espírita. E tem uma hora que eu faço uma brincadeira, eu falo, quem são as pessoas bagunceiras aí da casa, que bagunçam a casa e tal? Aí o pessoal levanta a mão. Quem são as pessoas mais disciplinadas, mais organizadas? Levanta a mão. Aí o pessoal levanta a mão, eu falo. Esse pessoal de mão levantada, os organizados, eles são os chatos, eles são os insuportáveis. Aí eu brinco, por quê? Às vezes, em nome de uma disciplina, você vai trazer um inferno pra sua casa. Quem largou isso aqui em cima? Cara, valeu a pena? É por causa de uma toalha? É por quê? Né? Então, eu até brinco e falo assim, atenção, porquinhos imundos e desorganizados. Vou dar uma moral pra vocês agora, hein? Por quê? A gente tem que... às vezes a gente pode fazer por menos. Às vezes a gente pode fazer por menos, cara. E eu digo assim, eu faço uma brincadeira também. Qual é o lar que vai estar mais livre de obsessores? Um lar limpo e arrumado ou um lar mais bagunçadinho? Pela lógica. Seria o bagunçado. O bagunçado atrai mais obsessor. Pela lógica. Pela lógica. Pela lógica. Vamos usar a fé raciocinada. Aí eu brinco assim, spoiler do show. Eu brinco assim, bom, você tá num domingo de folga. Você podia namorar, dormir, passear, comer. E você fala, não, eu vou arrumar a casa numa faxina completa. Eu vou esfregar o piso limpando cada rejunte. Eu vou passar todas as roupas. Eu vou tirar todas as poeiras. Você vai ficar feliz e grato por ter um lar? Ou você vai ficar com ranço, ralou pra caramba, ao invés de descansar, cansou mais ainda? Vai ficar com ranço, né? Uhum. Então, ou seja, depende de como você encara a vida. Aí chega um abençoado e coloca um chinelo fora do lugar. Acabou, virou um inferno a sua vida. A bagunça que atrapalha o lar não é a bagunça de objeto nem decoração de interiores. A bagunça que atrapalha o lar é a bagunça dentro da mente, dentro do coração, dentro do peito. Então, existe problema. Vamos lá. Quebrou o copo. Ai, que chato, quebrei o copo. Organizei, embalei, joguei fora e vambora, a vida continua. Ou eu vou ficar 2 dias dizendo que quebrou o copo e reclamando. Você tá me entendendo? Como é que você às vezes transforma uma coisa pequena em algo grande? Então, aí é que moram as companhias espirituais. Nós somos um Uber, nós somos um táxi, nós somos um aplicativo. A gente dá carona para quem a gente escolhe. E no lar é assim. Ah, mas lá no meu lar eu fiz um altar, eu botei um amuleto, eu botei uma imagem, eu botei os livros de Allan Kardec. Cara, não vai funcionar. O que tem que funcionar é o Coração em Reforma, o podcast mais querido da internet. Muito bom. E eu também, eu acho legal, assim, pensar nisso que você tá falando, porque... mentira tem perna curta. Eita, e agora? Eita. Porque a gente tá falando aqui, né? De que quando a gente cria consciência de que tudo que a gente faz é uma porta de entrada para espíritos dentro do nosso lar, a gente também reconhece que não importa se a outra pessoa não está sabendo o que eu tô fazendo, seja certo, seja ruim, vão ter consequências espirituais dentro daquela casa. Então, assim,
Eu ouvi uma história um dia desses, assim, de um casal em que o homem estava mentindo para a mulher sobre finanças. Então, estava assumindo pagar algumas coisas, alguns compromissos dentro de casa, mas não estava pagando. E aí depois a pessoa descobriu que não estava pagando. Obviamente já teve ali os problemas relacionados à mentira, né? De, olha, não é dessa forma, a gente precisa sentar, corrigir, precisamos conversar. Mas também eu também fico pensando assim, no ambiente espiritual que vai se criando, de uma pessoa que sabe que ele tem que fazer uma coisa, que ele mente pra pessoa, sabendo, intencionalmente, né? Sabendo que ele não tá fazendo um negócio legal, qual é o tipo de companhia que vai se gerando ali. E aí eu acho que pra quem tá do outro lado, né? Se você é a pessoa que tá mentindo, o convite aqui é você rever seu posicionamento, né? Falar com a verdade, trabalhar com bons espíritos, manter o pensamento numa vibração legal. Mas se você tá do outro lado, qual é a forma de você se blindar ou de você pelo menos amenizar o impacto que o comportamento do outro tem? É cultivar, às vezes, as pequenas orações diárias, né? De manhã, à noite, quando der, quando lembrar. É o evangelho no lar, né? Às vezes, quando a gente começa a ter um desarranjo dentro da nossa família, o evangelho ele consegue ajudar como, né? Assegurando que pelo menos boas energias e bons espíritos vão estar ali com a gente pra gente poder, né, resolver a situação, né? Então acho que é um convite assim pra tentar, é que nem você falou, né, começar pela oração, né? Às vezes começar com essas coisas é uma forma de clarear as coisas. É isso. É aquela coisa bem casa blindada, assim, né? Que o pessoal fala. Mas tudo que a gente pode fazer para trazer harmonia pro lar é importante, né? Às vezes a outra pessoa não vai poder estar contribuindo também com esse lado de suporte espiritual, mas a gente tem que cada um fazer a sua parte. Chama por evangelho, talvez a pessoa não consiga, mas faz sozinho, mentaliza a pessoa, manda boas energias, tudo isso para poder ajudar. Dar o suporte, né? Suportar também, né? Mas olha que legal. Tem uma coisa que eu estou tentando ressignificar. A gente fala espíritos obsessores, a gente chama eles de obsessores. É como se a gente se colocasse num pedestal, tipo, eu sou top, eu sou bem. E o espírito obsessor é um cara das trevas. É um demônio das trevas que vem me atrapalhar. Mas peraí. Nós somos iguais, cara. Você e aquele que você chama de obsessor, vocês são iguais. Por quê? Vocês vibram na mesma sintonia. Ele só consegue se ligar a você porque você tá na mesma sintonia. Então, não fica achando que ele é das trevas, não. Você tá pau a pau com ele ali. Você tá, sabe, lado a lado. E agora, dentro desse convite, tem uma música espírita antiga que vai falar... E eu acho que é Nando Cordel. Tomara que eu esteja certo. A paz do mundo... começa em mim. Conhece essa música? Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Conhece, não? Então, a paz do mundo começa em mim. A paz no lar começa em mim. Aí você faz cara de cristão, faz cara de espírita, mas em casa você é o primeiro a riscar o fósforo perto do gás. Você é o primeiro a colocar lenha na fogueira. A gente tem dificuldade em calar. Eu, Tiago, tenho dificuldade em calar. Às vezes eu escuto, eu paro, penso, Senhor Jesus, eu não vou responder, vai passar... não tá puro, não tá pura, tá acompanhado, não é possível. E só que qual é o nosso impulso? O nosso impulso é revidar. A gente quer revidar. A gente quer ir pro fight de capiroto. A gente quer duelar, né? Uma coisa que atrapalha os nossos lares. Quem falar mais alto é o vencedor. Quem falar por último é o vencedor. Quem der a última palavra é o vencedor. E aí a gente já chutou Jesus pra longe. Jesus, ó, pá, foi pra longe. Por que você chutou Jesus para longe? Porque Jesus vai dizer que o que se fizer menor será maior. Jesus vai falar de humildade. A gente quer ser implacável, a gente quer ser, né? Meu filho, meu filho é muito danadinho. Luiz Gustavo, LG, um beijo. Ele fala, tem uma música do Los Hermanos, pai. Vocês conhecem a banda, Los Hermanos? Sim. Que ela vai dizer assim, e eu que já não quero mais ser um vencedor. Levo a vida devagar pra não causar a dor, pra não perder o amor. Alguma coisa assim, tipo, eu prefiro nem ser vencedor, porque se for pra ter problema, eu prefiro ficar em paz. Profundidade disso, né? Então,
o vencedor é aquele que amar. Quem vence numa disputa, numa briga, numa contenda, quem vence é aquele que ofertar o amor. Né? E eu fico pensando, eu falo pra caramba, eu tenho essa tarefa de comunicar, né? Sou comunicativo. E eu falo assim, nossa, eu acho tão bonito aquelas pessoas que ficam quietas. Já viu aquela pessoa que fica quieta? Ela de vez em quando só pontua. Não, eu tenho 2 ouvidos para escutar mais do que falar. Eu acho isso o máximo. Eu quero um dia alcançar isso, sabe? Às vezes, o irmão infeliz vai usando a mediunidade do teu parente. Olha aí, o teu parente, a tua parenta, às vezes, ele tá... Às vezes você vê o seu parente assim, ó. Sei lá, vou falar aqui com o Luan. Às vezes, Luan, quando seu parente fala assim... Luan... Quando mudava, Luan... Já começar a entortar os dedos, Luan, não tá sozinho, não tá puro, sabe? Então a gente precisa também ter essa percepção. Ter olhos de ver, eu gosto de usar essa expressão. Olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. Você tá aí buscando o cristianismo, o espiritismo, você não consegue ter a sensibilidade de perceber que tem algo ali querendo te alcançar? Como é que você vai duelar? Tô falando algo que ainda não pratico na plenitude. Eu, Thiago, ainda não alcancei isso. Mas vamos buscar junto, que a gente tá aqui junto, Coração em Reforma. O espiritismo tem essa proposta. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não tô aqui para trazer ensinamentos de luz. Não, a gente tá aqui para se reformar junto. Então vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos aqui. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Não, dá aqui assim, aqui. Vem nessa. Aqui que bonitinho, gente. Vamos terminar o episódio assim, tá? Bora. O que acontece? Nós estamos juntos tentando nos reformar. Então, se eu tô vendo que o outro tá me fustigando, tá me espetando, tá doido pra me tirar do sério, a gente vai visitar... Vou visitar uma obra de André Luiz, Nosso Lar. Coloca água na boca. Né? Não é fácil, gente. A vontade, às vezes, é voar no pescoço do irmão fraterno. Voar de forma fraterna no pescoço, né? Mas Jesus está convidando a gente. A gente está aqui o tempo todo falando de Jesus. Jesus, há 2000 anos, está te convidando a não revidar na mesma moeda. Nós, falsos cristãos, nós ainda queremos chamar vingança de justiça. Então você quer revidar, você quer vingança, você não quer justiça. Então, para o olhar da sociedade... essa sociedade imperfeita, o vencedor é o agressivo que revida. Para o olhar do Cristo, o vencedor é o que ama. É legal que você trouxe essa questão. Sempre que eu tava com a minha turma, com meus alunos de mocidade, eles falavam das brigas em casa, algo do tipo. Tá, então eu falei tal coisa. E aí eu chamo pra reflexão. Vamos parar nesse momento aqui. Quando você falou tal coisa que eventualmente magoou seu pai, sua mãe, sua irmã, sei lá... Qual que era o seu objetivo? O que de bom você poderia tirar daquilo? Aí a pessoa já fica assim, não, peraí, não, como assim essa questão, né? Não tem ninguém aqui, né, como você disse, que é super elevado, que tá super preparado, que vai engolir todos os sapos. Mas às vezes tem que ser um pouco mais frio, mais metódico, assim, beleza. Eu consigo melhorar essa situação falando isso? Na maioria das vezes, não, né? Então, como você falou, beba água, respira fundo, espera um pouco. Às vezes você pode falar algo que realmente pode melhorar aquela relação, não naquele momento. Espera um pouco, sai, vai tomar uma água, vai tomar um açaí. Volta depois, a gente falou daquilo lá, eu não gostei da forma como você falou. Vamos tentar, eu vou tentar melhorar em um ponto, você melhora do seu lado, os dois saem melhor dessa situação, né? É fácil? Não é, né? Mas é um desafio pra gente tentar compreender que na maioria das vezes, se você tá no meio do momento, assim, de estresse, só vai sair coisa ruim. Uma coisa que você nem pensa direito isso, mas você deixa o amiguinho falar por você e você solta uma coisa que vai deixar a pessoa por semanas falando, pô, será que eu não sou um pai bom, então? Não sou uma mãe boa? Porque ele disse tal coisa e tal. É uma reflexão difícil, mas é importante a gente tentar olhar por esse lado também, né? Sim. Alerta, sinal de alerta. Todos somos médiums. Você psicografa e não sabe. E eu vou te provar. Você já pegou uma mensagem no impulso no WhatsApp? Mandou, escreveu, enviou. Uma alma abençoada, com misericórdia de Deus, criou uma ferramenta chamada Apagar para Todos. Você já foi lá e cancelou o envio?
Já cancelou? Já. Será que você tava escrevendo sozinho, cara? Não. Você acha que psicografar é só no centro espírita, é só na hora de fazer o livro? Será que às vezes a raiva não convida irmãos que te ajudam a escrever coisas? E você já reparou como é que escreve rápido? Não é? Uhum. Você pode estar psicografando e não sabe. Ou você pode estar... não coloca a culpa em espírito não, hein? Você está participando. É uma psicografia totalmente consciente. Então, às vezes... a Bíblia vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes você está cheio de coisa ruim e a espiritualidade infeliz, ela vai te usar para ferir. É aquela questão que o Luan tá mais suscetível. É aquela questão que vai magoar o Luan e eu vou certinho na questão. Somos médiuns. Como já diria uma grande poetisa do nosso tempo, Ludmilla, somos 24 horas por dia. Conhece essa música? Não? 24 horas por dia. Então, que a gente possa ficar atento, porque quando vê, já falou. Uhum. Tem uma música que eu psicografei que falava assim, chama Sentimento e Instinto. É um sertanejo universitário espírita. Olha só. Ele diz assim: flecha tirada e palavra dita não voltam atrás. Pense antes, vigie e ore. Ame cada vez mais. Então, às vezes, você está em vigilante. Jesus Cristo, JC de Nazaré, falou: vigiai e orai. E a gente é invigilante, a gente está no oba-oba, né? A gente está, como diz nosso irmão, está no Evangelho de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então a gente está no automatismo ali, e quando percebe, você está sendo usado por irmãos infelizes para ferir outros irmãos. Somos médios, então vigiai e orai. Vamos ficar mais vigilantes. Eu acho que as pessoas se agarram muito na questão do orai, né? E aí você vai orar antes, você pode pedir desculpa na oração, me ajude a ser melhor e tal, mas a questão do vigiar, quando você tá rolando uma situação como essa, ela é muito importante. Putz, vou falar tal coisa, eu sei que ele vai ficar bravo. Pera, esse sentimento é meu ou é do amiguinho? Você saber diferenciar isso, você dá um passo atrás. Uma coisa que meus pais sempre me ensinaram foi: não fala as coisas que você tá pensando de cabeça quente, espera um pouco, reflete, filtra. Se for mesmo, se é algo que vai trazer algo benéfico, você fala. Se for algo que você tá falando, mas que não é algo que você realmente acredita, para depois não precisar pedir desculpa, né? Pô, nem nada a ver o que eu falei, nem penso isso, nem sei de onde veio. A gente sabe de onde veio, né? Olha, eu sinto que no coração de Luan tem algo a sair aí. Fala, Luan. Não, eu ia comentar que... Eu ia falar lá da minha casa, né? Eu e a Monize... Vai lavar a roupa agora aqui. Que isso, jamais. Não, eu ia falar assim... Eu e a Monize, nós dois somos voluntários do movimento espírita. Ela também é trabalhadora, né? E várias vezes a gente tem... Você chama ela de Mo? Eu chamo de amor. Monize facilitava. E vocês dois são voluntários? Nós dois somos voluntários e nos conhecemos no voluntariado. Que legal, Monize. Um beijo, Monize. Um beijo, amor. Parabéns, que lindo. Olha que... Gente, isso aqui... Volta aqui. Isso aqui é um podcast romântico. Coração em reforma. Mas, desculpa, fala da Monize. Fala. Não, e eu ia comentar assim... Tem datas que às vezes nós dois temos compromissos pra fazer. Juntos, né? Uma reunião não sei da quanta. Um encontro não sei do quê. E é impressionante como normalmente essas datas que nós dois temos que ir, nós dois temos responsabilidades a cumprir, nós dois vamos fazer alguma coisa. Na semana é assim, tudo acontece, né? E assim, e depois que passa, eu e ela, a gente conversa, a gente fala assim: nossa, você reparou como aconteceu coisa assim? E aí eu perco a paciência, ela perde a paciência e a gente fica nesse exercício assim de, nossa, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque parece que quando a gente se dispõe a fazer uma coisa boa, a gente também acaba sendo mais atacado, né? Uhum. E a gente vem fazendo esse trabalho dentro de casa, assim, de reparar. Trabalho de parceria, né? Vai um ajudando o outro. Exato. Trabalhando no silêncio, né? Porque quando um dos dois perde a paciência, também não adianta você querer... Nesse caso, o silêncio é uma prece. Exato. Exato. Você precisa saber silenciar, né? Mas eu ia falar disso, assim, e puxar o gancho, já que a gente tá falando de mediunidade dentro de casa, de parceria, que é muito comum quando
um dos dois resolve fazer uma coisa que é muito positiva, às vezes o outro é utilizado para falar desequilíbrio, né? Olha. Então a gente tem que ficar de olho também aí para que os dois se ajudem. Mas a gente tá falando muito do lado da dor, né? Da dificuldade, do sofrimento. Acho que a gente tem que falar também do lado do amor, da alegria, da felicidade dentro de casa, né? E assim, eu acho que tem pequenas atitudes que a gente pode tentar cultivar e a gente pode tentar, né, trazer no nosso dia a dia para que a gente tenha um lar harmonioso. Então pode ser com os pais e filhos, né? Ou pode ser um casal, né? Pessoas que estão se amando, estão convivendo, começaram a morar juntos faz pouco tempo, ou que já estão há 25, 30 anos no casamento e às vezes precisam aprender a ressignificar aquela relação para que eles continuem tendo alegria, continuem tendo parceria. E aí eu queria puxar e ouvir um pouquinho de vocês, assim, o que vocês acham? Quais são as pequenas atitudes que nós devemos cultivar dentro da nossa casa para que a gente sempre tenha alegria, a gente sempre tenha amor com as pessoas? Começa aí que eu já vou anotando aqui as dicas. Eu vou dar uma dica que eu faço. Falar que o que eu faço é errado, né? Porque parece que tá... Não, pode falar. Não, olha Quanto só. mais pessoal, eu tenho melhor. muitos defeitos, eu vacilo muito. Então, Luana, obrigado por me aturar. Luana me atura há 20 anos. Luiz Gustavo, meu filho, me atura há 17 anos. Eu não sou fácil, sou chato e difícil convivência. Mas eu já tenho alguma qualidadezinha. Eu acho que, pra mim, a cozinha é um lugar afetivo, é um lugar de afeto. Então, quando eu posso, eu gosto de fazer um cafezinho e levar na cama pra ela, e eu gosto de dar uma enfeitada. Não é só um pão com manteiga. Tem que ser um pão cortadinho num jeitinho, ou um queijinho disposto assim, enfeitadinho, ou um bilhetinho com a xícara, ou o cafezinho do jeito que ela gosta, enfim. Eu acho que é uma forma de carinho. Os antigos falariam conquistar pela barriga. Não é isso? Falava assim? A avó falava conquistou pelo estômago, não é isso? Não, mas pra mim cozinha é um lugar afetivo. O meu filho, minha esposa reclama que eu demoro muito na cozinha. Pra fazer uma parada, eu sujo 3 panelas diferentes. Tem disso aqui? Acontece? Mas eu acho que assim, são pequenos atos de carinho. E sabe o que eu gosto de fazer também? Eu gosto de lembrar das pessoas e comprar um negocinho pra elas. Tipo assim, isso eu aprendi com meu pai. Pai, um beijo onde o senhor estiver. Então eu sei que meu pai gostava de um docinho, eu ia lá, comprava aquele docinho. Eu tô viajando a trabalho, em algum lugar, eu compro aquele queijinho que ele gosta, sabe? Eu fazia muito isso com a minha sogra também. Minha sogra, que eu só agradeço, minha sogra, falando de família, não me perturba, não me incomoda, não me, né? Ela já desencarnou tem algum tempo. Um beijo pra senhora onde a senhora estiver. Mas tô brincando, quando ela era viva também, ela era um amor. E eu adorava fazer, sabe o quê? Ela adorava doce de jaca, eu comprava um docinho de jaca. Dona Marlene, a senhora tá em casa? Ela tava encarnada ainda. Tá em casa? Eu passava lá pra entregar um negocinho. Sabe, são atos assim, eu faço isso hoje com minha mãe, com minha avó. Então, é gostoso, sabe? E não precisa... Você tá sem dinheiro pra comprar alguma coisa? Não compra nada, não. Faz um bilhetinho. Pega um post-itzinho de caneta, escreve, lembrei de você, te amo. Manda um oi no WhatsApp. Eu acho que pode ser coisas que demonstram presença e carinho e afeto pra pessoa entender o seguinte. Qual é o recado que eu acho que a gente passa? Se você precisar de mim, eu tô aqui, tá? Conta comigo. Eu tô presente, eu te amo. Eu acho que é uma sinalização que eu acho que vale a pena. Eu acho legal o que você trouxe. Eu tava falando... tava na terapia hoje falando sobre essa questão, né? Sobre como que a gente sabe que a gente é amado e que a gente ama. Mas às vezes é preciso esse tipo de ação pra você... Não vou dizer reafirmar, mas pra você dar um carinho no coração mesmo, assim, né? Lembrei de você. Às vezes a pessoa tá num dia super difícil. Esse ato, ele já muda tudo, né? Então, acho que você ter essas práticas de colocar o amor no que você faz, numa comida que você vai fazer, num jeito que você vai arrumar a sua casa. Tem várias maneiras de você fazer isso, né? Você dá um abraço nas pessoas. Tem gente que às vezes até perde essa sensibilidade porque não lhe é ofertado esse tipo de carinho, que ele é muito importante, né? O ser humano, ele precisa disso, né? De, chega a dar um abraço. Você tá bem? Escuta. Acho que isso é muito importante. Quanto menos a gente escuta uns aos outros, mais distante a gente fica. É mais difícil da gente compreender por que aquela pessoa às vezes tá estressada naquele momento. Se você dá a oportunidade, conversar, me conta da sua semana, ou algo assim, você abre a porta para a pessoa também tirar algo que tá dentro do coração dela, ou algo assim, que ela precisa compartilhar. E às vezes não tem ninguém.
E dentro de casa é o lugar perfeito para isso, né? Onde você pode ficar exposto sem isso ser um perigo, assim, né? Caridade é presença. É isso. Aquilo. Quando a gente começa a exercitar caridade material, beleza, é um início de generosidade. Que eu falei do alimento, do agasalho. Mas presença é caridade. Você está fazendo caridade dentro do lar? Qual é a caridade que você está fazendo dentro do lar? Esse é o nosso principal compromisso, eu repito, para o espírita não desencarnar mal. Fazer da porta para fora não adianta. Aliás, fazer da porta para fora é bom, mas se não fizer dentro de casa, não adiantou, vai perder mais uma encarnação, né? Sim. Eu só queria compartilhar também, assim, ó, as boas práticas que eu e a Moniz a gente tá fazendo dentro de casa. Ih, que legal. Dê Olha dicas pra aí. gente. Dicas. Vocês sabem, rapidinho, você sabe como é que é o dia dos namorados de Luan e Monize? Eles se reúnem e fazem uma distribuição de alimentos às pessoas, uma distribuição romântica. Exato, Olha é isso só. mesmo. Eles vão namorar, eles abrem o evangelho, amor, qual capítulo que você quer? Ah, eu quero o item tal. Aí um lê pro outro, é maravilhoso. Gente, esse casal espiritual, gente. Ô, Glória. Um beijo, amor, você que está nos ouvindo. Ai, lá em casa, assim, eu compartilhando aqui as dicas que funcionam, Mano, né? e detalhe, eu não falo do meu defeito, não. Eu só falei das coisas boas que eu já faço. Exato, Se eu falo de defeito, o exato. pessoal vai desligar o podcast. Lá em casa, assim, a gente tem um momento sagrado. Não digo sagrado, né? Mas a gente tenta sempre fazer. Que é, quando nós chegamos do trabalho, a gente tem um momento de ouvir como foi o dia do outro. Uau. É do nosso perfil, né? Porque eu sou um bom ouvinte, ela também é um bom ouvinte. Então, assim, é um momento em que, assim, conta-se o dia, contam-se as dores, contam-se as alegrias. Nas dores, um consola o outro, nas alegrias, um comemora com o outro. E pra nós, assim, é sempre... Olha, enquanto a gente não tem esse momento, parece que, assim, não deu a liga do dia, entendeu? Cada um foi trabalhar, a gente voltou e a gente se encontra, mas enquanto a gente não tem essa conversa, parece que não dá a liga. E o outro... Mas, desculpa, como você aprendeu isso? Surgiu assim, de repente? Porque isso não é terapia, mas é terapêutico, né? Como é que vocês tiveram essa ideia? Olha, eu não faço ideia, na verdade. Desde que eu me lembro, a gente faz isso. Assim, a gente chega do trabalho, quando a gente tá junto, a gente tem um momento ali de 20, 30 minutos, que é como foi o seu dia. E aí, Legal. ela fala e eu falo. Parabéns. Obrigado. Fica a dica, façam isso dentro de casa, é muito bom. A nova geração veio forte aí. Olha aí, a nova geração aí. E a segunda, essa já é padrão, né? Mas eu acho que é sempre bom falar pra todo mundo, porque acho que vale tanto pra casais como pra família, que é ter um momento de qualidade. Assim, tem até essas várias formas de amor que hoje estão na moda, né? Atos de serviço, presente, não sei o que. Tem um que é tempo de qualidade, assim, que vocês precisam ter um momento juntos. E eu vejo muito, assim, os pais às vezes que reclamam que os filhos só ficam dentro do quarto, ou que só quer sair, fica com os amigos, mas não tem um momento com a família. Ou às vezes o casal que já tá há muito tempo, às vezes há pouco tempo, mas de alguma forma se perdem e já não tem mais um momento juntos deles, né? Então, assim, ter um momento para vocês se separarem, para vocês se conversarem, se unirem, curtirem um momento juntos, porque no fundo, a gente tá falando de família, e a gente já falou disso aqui, o objetivo é a gente, poxa, se amar, né? E aí tem uma forma mais legal e mais carinhosa e intensa do que a gente dedicar um momento para curtir o outro, né? Pra gente relembrar tudo aquilo que ele nos ensinou, que a gente aprende com ele, que a gente sente por ele. Então, eu falo assim, a família do meu pai, ela é extremamente festiva, assim, eles adoram se reunir para comemorar, e quando a família toda se une, eu gosto muito disso, assim. Legal. A família toda se une. Minha avó é uma matriarca, assim, ela é uma entidade na nossa família, porque todo mundo tem um baita de um respeito por ela. E, sabe, quando a gente tá ali, parece que a gente reforça aquele sentimento de família, né? A gente tá comendo junto, a gente tá se divertindo junto, a gente tá brincando junto. Então tem várias pequenas coisas que eu acho que quando a gente faz intencionalmente, a gente consegue manter um lar mais sereno. É isso. Você ter essa oportunidade de ser feliz junto, né? Compartilhar esses momentos. A refeição, eu acho que é uma coisa que é fundamental, assim, né? É uma horinha que às vezes você pode reservar. A gente sabe que todo mundo tem vida corrida, trabalho, estudo e tudo mais, mas você estar reunido, dividir o mesmo alimento, você ter aqueles momentos de harmonia e de
compartilhar, isso significa muito, assim, né? Pode enfeitar, pode fazer um almoço lindo, ou às vezes você vai comer uma marmita ali super Sujar simples. 3 panelas. Mas você dividir isso é muito importante, né? Mas olha, a gente, quando a gente tá paquerando, seduzindo, qual é o seu objetivo? O que você quer fazer com outra pessoa? Que você tá ali? Conquistar. Conquistar. Uhum. E aí a gente não quer mais conquistar a nossa família. Qual a última vez que você tentou conquistar o seu filho, a sua mãe, seu pai, a sua esposa, seu marido? A gente tem que continuar essa conquista, né? Sendo, né, esses atos... Surpreende. E não precisa de dinheiro. Não, dinheiro ajuda. Mas pode ser com criatividade, né? Imagina, você... vou dar uma dica. Duvido alguém fazer e voltar aqui no episódio e contar que fez. Pega o seu parente, sua parenta, leva pra comer fora, no quintal. Vamos fazer um piquenique aqui hoje? Vamos botar uma musiquinha aqui? Botar, sei lá, sua caixinha, JBL, sua televisão, sei lá, qualquer coisinha, o celular. Vamos comer aqui olhando a lua? Vamos fazer uma coisa diferente. Eu me recordo, eu nunca mais vou esquecer. Eu venho de uma origem humilde. Meu pai ganhava bem pouco. E eu lembro até hoje, quando algumas noites, meu pai abria a janela da sala. Tínhamos cama na casa. Mas ele abria a janela da sala, a gente forrava todo mundo no chão. Olha como é que ficou em mim. E e a lua iluminava a sala. Aí ele botava uma música baixinha, de preferência uma MPB baixinha. E era um momento que tava todo mundo ali. Diferente, né? Uhum. Eu me lembro quando meu pai comprou uma piscina de plástico, sabe essas piscinas de montar? A gente era bem humilde no subúrbio do Rio de Janeiro. E a gente tinha uma televisão de 14 polegadas. Sabe o que são 14 polegadas? Ele botava a televisão de 14 polegadas na varandinha, com anteninha com bombril. A gente ficava dentro da piscina assistindo televisão e comendo queijo. Então, olha quanta coisa gostosa, quanta coisa bacana. Me marca muito essa coisa. Eu tenho um primo, a gente tá gravando aqui em São Paulo. Eu tenho um primo que ele tem uma Kombi. E ele coloca a família toda na Kombi, linda. Ele tem bota a família toda na Kombi e a gente vai passear. Então são coisas assim, parecem tão simples, né? Mas são tão marcantes, falam tão fundo, sabe? Tente, invente, faça um momento diferente. Esse é eu que criei esse slogan. Mentira. Então, às vezes são pequenas coisinhas. Deixa o bilhetinho pra pessoa, assim, na porta. Quando ela acordar, ela encontrar. Sei lá, acho que são... A gente precisa conquistar os nossos verdadeiros amores. Você quer conquistar seu cliente. Você quer conquistar dinheiro. Você quer conquistar a posição social. Você quer conquistar paqueras. Conquistem seus verdadeiros amores, né? Vamos tentar conquistar, que vale a pena demais, porque são esses que vão segurar a onda quando o bicho pegar. Porque na combinação lá da reencarnação, lá do negócio do nascer de novo, são esses que vão segurar a onda com você, que vão compartilhar esses momentos com você. Então, que a gente possa, né, sair daqui com essa sensação de conquistas verdadeiras. As conquistas verdadeiras são as conquistas do coração. Excelente. Acho que como recado do nosso programa, a gente pode deixar totalmente nisso, né? Porque não adianta você conquistar, né? Como você disse, você ter todos os seus objetivos materiais resolvidos, cheio da grana, com muita coisa assim, se você não consegue cuidar daquelas pessoas que vieram pra cá justamente pra isso, né? Não vamos falir, né? Na nossa missão, vamos cuidar, amar, perdoar, como se fosse fácil, né? Eu posso pedir uma orientação a vocês? Claro. O que vocês podem sugerir pro nosso público que nos assiste de literatura sobre o assunto? Vocês têm alguma dica para dar pra gente? Olha, recentemente eu li um livro muito bonito. Olha que lindo aqui, ó. Família Difícil, Parente Problema. Se você tá querendo ler, quer saber um pouco mais, onde que a pessoa pode procurar esse livro? Esse livro é da editora Intelitera e você pode adquirir ele em hiperlivros.com.br. O site hiper com H. hiperlivros.com.br. Todos os direitos autorais doados pro Jefa, Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em benefício da Escola Espírita Joana de Ângeles. E esse livro vem para organizar as ideias e organizar o coração. Família Difícil, Parente Problema. É isso, a gente quer agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Se você ficou até o final, comenta aqui família. Uau! Gostei da sua dica aí. Vamos compartilhar. Manda esse programa pro seu pai, pra sua mãe, pros seus familiares, pro seu grupo do seu centro espírita, qualquer pessoa que pode
ter o seu coração tocado com esse episódio. A gente faz isso aqui com muito carinho, porque a gente sabe que, além de mudar a nossa vida, esse programa pode tocar também o coração de cada um de vocês. E a gente compartilha meme, a gente compartilha figurinha, compartilha um monte de coisa. Vamos compartilhar também essa reforma pros nossos corações, gente. Curte, compartilha. Peraí. Você já tá inscrito no canal? Ô, seu cara de pau, você tá aí assistindo o negócio, é sério? Dá uma escreve ali rapidinho, dá o likezinho, que aí a plataforma entende. Sem miséria de like aqui, não trabalhamos com negócio de miserinha. Dá o likezinho para a plataforma entender que isso aqui é um conteúdo relevante. Porque o algoritmo hoje, ele privilegia treta, barraco, confusão, tiro, bomba, é isso que valoriza. Então, vamos valorizar um conteúdo espiritualizado. Certo, Luan? Exato. A gente agradece vocês novamente, pede essa ajudinha e a gente torce para que isso de alguma forma tenha inspirado vocês e que de alguma forma a gente tenha ajudado vocês a terem um lar melhor, né? Se vocês, de alguma forma, isso tocou o coração, ou ressignificou algo, ou ajudou a construir uma relação melhor, compartilhe o seu relato também. Divide a sua experiência e isso incentiva outras pessoas a também fazerem igual. A gente agradece de coração o carinho de vocês. Um abraço no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.